Fala galerinha, beleza? Vamos continuar falando sobre algo muito massa? Muito massa. Agora, essa piada vai até o fim da playlist. Até o fim da playlist. Você gente. querendo ou não. Exatamente, eu sei que tá sem graça. Eu sei que... Isso é o Lancelotti tá se manifestando com os alunos. Tá achando sem graça a piadinha também. Esse aqui foi fazer aula, não é isso? Então galera, vamos para... O povo já desconfia que a gente é um casal. E agora nosso filho, né? Exatamente. Nosso bebezinho, né? Ô galera, então vamos pra aula. Chama a vinheta sem enrolar, tá? Vem com a gente. Essa vinheta aí ficou top, Show, hein? Show, hein? Antes de começar a aula, vamos dar um recado pra eles? Vamos, é claro. Qual que é? Do Passeio Direto, a nossa plataforma aliada e nossa parceira, onde você pode estudar não só química, mas todas as matérias do ensino médio. Exato, lá você vai encontrar conteúdo exclusivo do Química Simples, além de conteúdo que a gente já coloca aqui no YouTube, que também está presente lá, para te ajudar a estudar de uma maneira organizada, para te ajudar ali a ter aquela aprovação naquela provinha e naquele vestibular que você tem interesse. Então vai lá, a www.passeidireto.com. Então vamos para a aula agora. Então galerinha, pira só aqui ó, numa coisinha chamada de massa molecular. E eu não quero que você confunda esse termo com aquilo que a gente vai ver daqui a algum tempinho, que é chamado de massa molar, tá bom? Por mais que os nomes se pareçam, né? Nós temos definições muito bem definidas e diferentes para essas terminações. A massa molecular vai ser a massa de uma molécula, apenas de uma molequinha. Nós estávamos conversando, né, nas últimas aulas sobre a massa atômica, a massa para um átomo. Agora, uma molequinha, ela é formada de 2 ou mais átomos, como é o caso da molequinha de água, que ela é formada por 2 elementos diferentes, mas tem 3 átomos, porque os átomos de hidrogênio se repetem. Eu vou desenhar para vocês essa molequinha aqui, para vocês terem uma noção melhor, né, da estrutura. Quando a gente desenha a estrutura aqui, nós vemos que a massa de oxigênio é 16U, a massa de hidrogênio é 1U, e a massa outra do outro hidrogênio também é 1U. Então você percebe que a molécula inteira é formada por 1U, por 16U e por outro 1U. Então na soma geral nós temos um equivalente a 18U. Quer dizer que a massa da molequinha de água ela é equivalente a 18U. Agora, olha aqui a massa da glicose. Nós temos 6 vezes 12, nós temos 12 vezes 1 e nós temos 6 vezes 16. Esses números aqui em cima são as massas atômicas que a gente encontra na tabela periódica para cada átomo, para cada elemento diferente. Então a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, isso é tudo tabelado. Então vai ser uma repetição de átomos de carbono, que são de 6 unidades. Repetição de átomos de hidrogênio, que são 12 unidades. Repetição dos átomos de oxigênio, que são de 6 unidades. Então vai ser assim, ó, 6 vezes 16, 12 vezes 1, 6 vezes 12, e a gente vai somar isso tudo. 6 vezes 12, se eu não me engano, é 72. 6 vezes 16, se eu não me engano, é 96. E 12 vezes 1, esse eu não me engano mesmo, né? Esse é 12. Então nós vamos ter 72 mais 12 mais 96, que vai dar um total de 180U, tá bom? Quer dizer que uma molequinha de glicose, ela tem uma massa equivalente a 180U. E aqui embaixo nós temos o ácido sulfúrico, que é 1 do hidrogênio, 16 do oxigênio e 32 do enxofre. Tudo isso multiplicado pela quantidade de vezes que se repetem. Lembrando que eu coloquei 1 aqui, porque quando não tem nada é 1, né? E aqui no oxigênio é 4 vezes 16. 4 vezes 16 é 64. 64 mais 1 vezes 32, que é mais 32, então vai dar 64 mais 32, vai dar 96. Com mais 2 vezes 1, ou seja, mais 2, vai dar 98. Então o equivalente da massa da molequinha de enxofre é igual a 98. E aí você pode perceber uma coisa muito importante. Nós temos aqui, ó, moléculas, e nós temos moléculas diferentes.
mesmo sendo uma molécula, elas têm massas diferentes por causa da sua composição. Você pode perceber que aqui tem hidrogênio e oxigênio, aqui também tem hidrogênio e oxigênio e aqui também tem hidrogênio e oxigênio. Mas a sua composição na de baixo aqui leva enxofre, nessa do meio aqui leva carbono, nessa aqui não leva outros elementos diferentes, mas muda a sua quantidade, a repetição de átomos existentes. Isso tudo para garantir estabilidade. A nossa ideia aqui é calcular a massa para cada molécula diferente. Isso é chamado de massa molecular. Beleza? Toma cuidado, galera, para não confundir massa molecular de massa de uma fórmula iônica, de uma fórmula íon, né? O raciocínio é bem semelhante, mas compostos iônicos eles não formam moléculas. Se você for calcular a massa de uma fórmula iônica, você está calculando a massa da fórmula mínima daquele composto iônico, porque compostos iônicos, como a gente já falou lá na playlist de ligações, ele é formado pela repetição de diversos cátions e ânions ali, se repetindo várias e várias vezes no que a gente chama de retículo cristalino, certo? Agora, se você pega aqui, por exemplo, NaCl, ele é um composto formado por vários NAs e por vários Cls na proporção de 1:1. A gente vai calcular a massa da fórmula mínima, né? Para cada Na tem um Cl, então qual que é a massa mínima dessa forma? Se você pega aqui, ó, o Na na tabela periódica, ele tem uma massa igual a 23 e a do cloro é igual a 35,5 U. Tudo isso você não precisa saber de cor, basta consultar a tabela periódica. Quando eu somo 23 com 35,5, você chega em 58,5 unidades de massa atômica. É a massa de uma fórmula iônica do cloreto de sódio. Vamos ver aqui outros exemplos. Olha aqui, ó. Sulfato de cobre decaidratado. Esse pontinho aqui, vezes 10H2O, significa que dentro da estrutura do sulfato de cobre, para cada sulfato de cobre você tem 10 moléculas de águas retidas. Então você tem que considerar essas 10 moléculas de água na massa da nossa fórmula. Por isso eu vou pegar aqui, ó, a massa do cobre. Consulta a tabela periódica, 63,5 aproximadamente. A do enxofre é igual a 32. A do oxigênio é 16, só que esse oxigênio se repete 4 vezes, então eu vou colocar aqui, ó, 16 vezes 4. Mas, apesar de ter um pontinho, isso aqui não significa uma multiplicação. Isso significa que essas 10 águas estão dentro da estrutura do sulfato de cobre. E por isso eu vou somar 10 moléculas de água aqui. O Pavas já fez o cálculo aqui da massa molecular da água, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes a massa da molécula de água, que é igual a 18. Todo mundo sabe fazer conta, né? Todo mundo sabe matemática, né? Quem está assistindo essas aulas aí. Né? Então vamos lá. Vamos lá. 10 vezes 18. Essa é fácil, hein? 180. 16 vezes 4. 16 vezes 4 o Pavanelli fez agorinha. Você já esqueceu? Dá 64, né? 64. Bom, eu tenho que somar isso aqui. Ó, então vamos lá. Vamos somar esses 4 valores que sobraram. Vou colocar aqui no cantinho para a gente não ter erro. 180 mais 64 mais 32 mais 63,5. 63,5. Vamos somar tudo isso aqui, galera. Aqui não tem nenhum número depois da vírgula, né? A gente pode colocar vírgula 0, vírgula 0, vírgula 0. Então, vou colocar aqui 5. 0 mais 4, 4 mais 2, 6 mais 3, 9. Aqui, 8 mais 6, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 6 dá 23. Sobre 2. Esse 2 mais esse 1 aqui vai dar 3. Então, ficou 339,5 unidades de massa atômica, se eu não tiver me confundido ali numa continha de cabeça, né? Estou fazendo aqui na aula de maneira rápida, então talvez eu possa ter me confundido. Confere aí as contas. Agora olha esse cara aqui, ó. Al2SO4, entre parênteses, 3 vezes.
Esse SO4 3 vezes significa que tudo que está dentro do parênteses vai multiplicar por 3. Eu costumo fazer assim, ó. O alumínio, 27, está lá na tabela periódica, vezes 2, mais, eu vou abrir o parênteses igual está na fórmula. O enxofre, 32, o oxigênio, 16, mas tem 4 oxigênios aqui, então eu vou multiplicar isso aqui por 4. Fecha o parênteses e multiplica tudo que está dentro do parênteses por 3. Tá vendo? Né? Tudo que está dentro do parênteses está multiplicado por 3. Então, 27 vezes 2 dá igual a 54. Mais 16 vezes 4 é 30 e... Peraí, 16 vezes 4, 30... Não, gente, 64. 64 mais 32 dá 96. Então, ficou aqui, ó. 96 estudo vezes 3. Vai lá no cantinho e faz 96 vezes 3. 3 vezes 6 dá igual a 18. Passa 1. 3 vezes 9 dá 27, mais 1 que passou, 28, 288. Isso aqui dá 288, eu tenho que somar com 54. Então, soma aqui com 54, vai ficar 2, passa 1, né? Aqui ficou 13 mais 1, 4, com 1 que passou, 342. U é a massa de uma fórmula iônica do nosso sulfato de alumínio. Entenderam, galera? Bem simples, é só você pegar a massa de todos os átomos, multiplicar pela quantidade daqueles átomos e somar todo mundo. Então, galerinha, você percebeu que a matemática aqui, ela é de maneira muito básica, né? Basta você saber somar e multiplicar por pequenos números, né? Então, se você sabe isso, tem uma grande chance de você sair bem nessa matéria. Exatamente, né? Então pratica aí soma e multiplicação. Pare de usar calculadora, né? Pelo menos até passar no vestibular, é interessante que você saiba fazer essas contas aí de maneira ágil, em casa ali, depressa. Então não fique usando calculadora para essas continhas, não. Pratique bastante para você ter agilidade no raciocínio. Beleza? Gostei quando você falou a palavra ágil. Parece que você encaixou muito bem ali na estrutura da frase. Muito obrigado. O predicativo Muito do obrigado. sujeito. Aí eu já não entendi, não. É nóis. Um abraço.